bem-vindos ao Dodge and Burn Podcast, a temporada número 4. E hoje eu tô com um convidado super especial que eu venho caçando, venho tentando achar uma brecha no schedule dele e finalmente aconteceu. Estou muito feliz. Hoje eu trago para vocês, para bater um papo com o diretor criativo da Recon Paris, Pepe Auran. Deixa eu fazer só uma... E aí, Pepe, tudo bem com você, irmão? Beleza, belezinha. Sempre feliz de estar podendo falar com as pessoas de vez em quando, né? Ainda mais agora que tem que fazer propaganda, né? Tá começando a Recon Paris, né? Então, bom, tem que fazer uma propagandazinha. Exato, exato. Vamos aproveitar para divulgar. E para quem não É conhece isso aí. Pepe, eu vou fazer uma introdução rapidinha aqui. Pepe é filho de artistas e ele começou a carreira no Estúdio do Cais. Depois ele passou uma temporada na Arte Luz. Depois ele acabou indo para a Europa, onde ele começou a trabalhar na Recon. Depois em Londres. Depois ele foi para a Isso. Recon Stuttgart e Não, agora Berlim. Berlim, e agora ele foi promovido a diretor criativo, Creative Director da Recon Paris. Então, para a gente é uma grande honra ter ele aqui hoje. Ele é uma das minhas referências, já falei isso 1 milhão de vezes. E é muito bom ter você aqui, irmão. E vamos bater esse papo. E eu acho que vai ser bem legal Prazer. trazer um pouco da sua experiência para a galera e contar. Faz tanto tempo que a gente não conversa com você que vai ser legal para a gente fazer um catch-up. É verdade, né, cara? Teve uma época que a gente estava bem nativo online, né? Fazendo aqueles lances do Creative Class e Photo Review, né? Que foi um negócio que divertia muito, mas, cara, tomava um tempo arrumado também. Sim, sim. Mas Mas era aquilo muito meio que bom, sabe? explodiu, né? Sei lá, cara, tem uma época, isso foi 2016, né? Quando a gente para pra pensar, já tem 7 anos, começando a fazer quase 7 anos. Mas Pois tem uma é. galera, assim, que... Tem um par de gente que eu já ouvi, assim, que veio falar também diretamente, ou indiretamente comigo, falando, pô, a gente aprendeu pra caramba. E aí dá pra ver agora, hoje em dia, a gente tá vendo essa meio um pedaço dessa geração que tava estudando com a gente naquela época, né? O Uhum. que é muito divertido. Eu vejo assim uns portfólios e falo, ah, esse é filhinho do Jack. Sabe? Total, total, total. Aí eu já sacanei o Jack outro dia, falei, mano, sempre que eu vejo uma imagenzinha com alguma coisa desfocada em primeiro plano, eu falo, é do Jack, esse cara é esse aí, filhote do Exato. Jack. Ou com um céu Mas, mais porra, rosinha, umas cores um pouquinho mais umas saturadas, coisinhas. assim. Mas então, tudo isso é fruto de uma época, né, cara? Quando a gente vai para pra pensar, já tem 7 anos, já. E tempo Hum. voa, né, cara? Voa. E até, assim, outras paradas pegaram embalo, assim, e foi ótimo, até onde eu sei, assim, tipo, o Unhide, né? Pega um embalo dessa época que todo mundo começa a estar muito online, e não só muito online, mas, assim, fazer essa troca online. E Uhum. isso que era importante, né? Porque hoje em dia tá todo mundo online, tá todo mundo fazendo videozinho, tá todo mundo fazendo essas coisas. Na época não era, pelo menos a minha impressão, né? Não era tão forte isso, sabe? Esse tipo de movimento dentro da nossa área de publicidade, retouching 3D e tudo mais. E agora tem uma galera fazendo isso, o que eu acho maravilhoso, né? Eu também acho Cada que a um gente pega. vem da época que era tudo fechado, né? Você tinha que entrar Porra, na meu irmão. caverna, pedir permissão, ser aceitado ali, e aí a Exatamente. galera começava a dar pouquinho. Hoje em dia totalmente o inverso. É o oposto. E eu acho isso maravilhoso, sabe? Que eu não vejo mais essa coisa. Nah, meu irmão, aqui eu aprendi aqui, ó. Vai ler esse livro, que é coisa que aconteceu com a gente, sabe? Quando eu comecei lá no Estudo do Cais, não vou dizer quanto tempo atrás, mas mais ou menos uns 20 anos, é, aí eu comecei com meu primo, né, o Mark Alham, que também é um retocador, manipulador de imagem. E aí ele me contou que também, assim, quando ele começou, os caras falavam, não ensinavam o segredo, sabe? Não mostravam o pulo do gato, sabe? E isso para mim sempre foi muito esquisito. E aí eu acho que a gente, na época do Creative Class, a gente tava assim, cadê? O pulo do gato é esse, bro. Não tem Exato, exatamente um pulo do gato, mas eu já passei esse perrengue, então não faz sentido você estar passando esse perrengue também, sabe? O exato. que eu acho que Porque, realmente foi uma coisa linda da comunidade na época. porque eu lembro que o primeiro grupo que eu entrei, que era mais sério, assim, foi o In Progress.
Que aquele você tinha que Nem ter lembro. permissão, você tinha que ser aceito, tal, tal, tal. Mas tinha um lance do In Progress para isso. Tinha um porquê disso. Porque a gente, é porque eles chamavam In Progress porque a ideia inicial, e eu não lembro se fui eu que abri esse grupo no Facebook, eu não lembro, cara. Ou foi Não você sei ou quem, foi Helena, não foi? fui eu ou a Helena, exatamente. E aí a ideia era postar trabalho de fato que está em andamento, sacou? Então é por isso que tinha um Ah, lance, a ideia inicial foi essa, sacou? Você sabe, na época, assim, quando a gente estava começando isso tudo há 20 e poucos anos, 20 anos atrás, e, na verdade, o In Progress deve ter uns 12 anos, uma coisa assim, né? por Bem aí. no começo do Facebook. Aí, assim, não tinha muito essas coisas que nem eu passo agora na Recon, que eu tenho que assinar uns non-disclosure agreements e umas coisas assim, sabe? Você fazia o job mesmo. E não tinha ninguém, assim, controlando se de fato você podia ia mostrar para alguém ou não, sabe? Uhum. Hoje em dia, eu na Recon não mando e-mail nem para minha mãe, sacou? Para dizer, ó, isso aqui que a gente tá fazendo, mas é segredo, então, assim, não mando, sabe? Antigamente eu mandava assim, mamãe, olha só, tô trabalhando pra Globo, uma coisa assim, sacou? É, e aí, assim, eu partilhava essas coisas bem num círculo muito fechado, né? Que era exatamente minha mãe, que minha mãe sempre foi a opinião dela sempre foi de extrema importância para mim, porque ela tem uma cultura visual e tudo mais, que fez parte do meu crescimento desde pequeno. Ela sempre foi uma das minhas maiores críticas, desde que eu desenhava até começar a fazer retouch. Então, assim, eu sempre compartilhei com ela as coisas, sabe? Mandava um e-mailzinho, ela respondia, ou ela falava, não gostei, o que acontecia, sabe? Acontecia, aí você, como filhão, ficava, pô, vacilo, né? E aí tentava melhorar. Então, assim, mas aí o In Progress, a ideia inicial foi essa. Só que, de repente, você bate com as coisas que você tem um problema legal de fazer essas coisas, né? Então, acabou que virou mais um palco de experimentos para os seus trabalhos, para o trabalho pessoal de cada um, né? Exato. E que também foi bom. Será que A existe minha ainda o In Progress? intenção Será que quando eu está entrei aberta a lá, página ainda? Eu não lembro de ter fechado a página. eu acho que tem ainda, porque quando eu comecei o podcast, eu ia lá e eu postava os episódios para ver se tinha alguma, se alguém falava alguma coisa. Caraca! Aí ninguém falava, às vezes ganhava um like, dois likes ali, mas acho que ninguém nem mais olha, cara. Mas tu tá vendo, né? Porque, assim, sei lá, se fui eu ou a Helena criamos a página, eu nem recebo notificação dessas coisas mais. Então, assim, Não sei, o não sei. algoritmo é uma loucura, né? Se você Nossa, não procura. É uma doideira isso. mas, cara, eu lembro quando eu entrei e aí eu falei assim, cara, é aqui. Os malucos estão aqui. Aqui que é onde eu vou. Se eu conseguir um feedback bom aqui do que eu tô fazendo, já Pois tá é. ótimo. E aí você sempre era sempre o da hora era que era feedback direto, assim, tipo, não tá legal aqui, 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 Ah, mas isso não, aqui ficou era. legal, saca? E aí você pegava aquilo, revisava a imagem e falava assim, beleza, agora estou aprendendo um pouquinho mais. E para mim foi muito importante isso, porque até na época que eu estava começando, não tinha muita informação, né? Não. Hoje em dia tem muita Hoje em dia, informação. muito. Pois é. É difícil, inclusive, de filtrar o que que é um bom curso, o que que é um bom fórum, ou sei lá, o que que é uma boa comunidade. É difícil, inclusive, de filtrar isso, né, cara? Eu tenho achado extremamente complicado nesse aspecto, então eu acabo ficando meio que preso às coisas que eu já estou acostumado, até porque a essa altura do campeonato eu já não estou mais muito na linha de postar minhas coisas e tal, assim, até ter me afastar um pouquinho da internet, para não ter influência constante, sabe? Porque é Eu ia foda. falar isso, você está mais num posto de taste maker, né? Que É, você já pois é. trabalhou a sua vida inteira para reunir esses skills que você tem, e você está num estúdio que meio que seta Padrões, os padrões. exatamente, os padrões. Eu lembro que assim, a gente solta alguns trabalhos e aí 6 meses depois tá porrada com trabalho com uma mesma levada. Não é porque a gente, como estúdio, faz isso, mas é assim, é um conjunto das coisas, né? Os nossos clientes, tipo, Mercedes costuma ser super inovadora em várias paradas, sabe? E aí a Mercedes já vai e busca um fotógrafo que também já é um cara meio para frentex pra caralho. E aí chega na gente, então mistura essa coisa toda para fazer um negócio que ainda não foi feito, né? E aí você tem esse mix de
procurar saber o que já aconteceu, então você tem que estar antenado, e ao mesmo tempo evitar aquilo que está muito na modinha, para você Exato. dar um pulo para frente, né? Ou no meu caso, que eu gosto. No meu caso, não, você está vendo que no mundo em geral tem um lance meio retrô, né? Tá tudo meio vintage. A diferença é que agora o vintage é dos anos 2000, né? Pra Aham, gente, quando a exato. gente estava crescendo, o vintage era década de 80, década de 70, mas agora o vintage é tipo começo dos anos 2000, né? Então, assim, E é é, engraçado que você falou do trampo da Mercedes. Eu, inclusive, já vi. Não sei se os caras. Um trabalho bem parecido de uns japoneses ou chineses que fizeram a campanha de Mercedes também. E é basicamente aquela. É bem qual parecido com o de delas? vocês. Eu vi no A Behance. Não, mas qual delas? Qual das campanhas recentes da Mercedes? A Aquela que tem as do cidades pintadas ou a da que tem os cidade carros no. pintada Ah, tá. Eu e até te aquela dos explico o que carros foi voando também, que dos tem os carros voando. carros. Aí tem um. Bom, aí são outros 500, não é nem porque a gente criou uma linguagem nisso, não. Aí é porque a Mercedes China vem e fala assim: a gente precisa de imagens similares porque eles estão fazendo uma campanha global. Só que o Ah, mercado chinês tem outros requerimentos em termos de estética visual. Então, por exemplo, aquele negócio das cidades pintadas, a gente recebeu um pedido de fazer, mas com uma arquitetura mais que fosse mais chinesa. mais Só oriental. que não, mas era mais especificamente chinesa, porque era, Ah, se não me falha entendi. a memória, é mercado chinês em específico, não era mercado do, do Oriente Oriental, não, era mercado assim chinês. E aí, só que os caras vieram. Aí quando os caras perguntaram, e aí, vocês fizeram isso e tal? E a gente falou, ah, não, beleza, dá para fazer. E a gente falou que a gente, porque eu fiquei 9 meses nesse É, projeto também, então. cara. Aí quando os caras falaram que eles precisavam, sei lá, praticamente a mesma quantidade de imagem, não sei o que, em 1 mês e meio, a gente falou, cara, Boa não, não sorte. dá, não dá. E aí eles arrumaram alguém na China para fazer. Ah, então sempre que isso acontece, por exemplo, se é uma campanha global que vai ser feita em outro país, mas que vocês fizeram, tipo, o master É, ali, eles por sempre aí. entram em contato com vocês? Não necessariamente entram em contato com a gente, mas nas últimas campanhas, pelo menos, aconteceu, porque são umas coisas muito específicas, né? E, então, assim, eles sabem que também alguém vai ter que quebrar a cabeça para chegar no mesmo resultado. Então, se você chega diretamente em quem já quebrou a cabeça com isso, Exato. mais fácil. Só que o mercado chinês tem muito problema da coisa que a gente teve sempre muito tempo no Brasil, que é essa coisa de a má organização que te leva a precisar de tudo para ontem, sabe? E então é muito raro a gente conseguir fazer o job para a China, porque eles estão sempre atolados e atrasados, e aí a gente não consegue cobrir a gente, porque no fundo, nós somos pequenos, assim, todos os estúdios são pequenos. Eu tenho feito a piada internamente, porque eu estou sozinho na Recon Paris, sabe, por enquanto. Então eu fico fazendo a piada, I am Recon Paris, sabe? Tipo, não tem muito o que fazer, sabe? Porque ainda estou buscando gente, é difícil encontrar profissional da área, e principalmente porque você, obviamente, o propósito de abrir um lugar no, num certo país é achar mão de obra daquele país, né? Uhum. E é incrivelmente difícil, né? Mas, bom, então, assim, acaba que a gente raramente consegue fazer as nossas próprias campanhas para o mercado chinês, sabe? E E outra nem coisa sempre é uma também, questão de grana, não, é questão de tempo mesmo. Sabe? o cara também não pode fazer uma coisa que é parecida para Mercedes e ficar uma bosta, né? Porque o cara que está contratando ele já viu o que vocês fizeram. Então ele tem que fazer o máximo que ele puder ali para É, chegar numa coisa que você vai botar lá e falar assim: ah, beleza, tá na mesma linha, entendeu? sim, sim, não, mas também aí entra muito a questão do que é uma bosta, sabe? A minha concepção do que é ruim, para mim, eu acho, assim, sinceramente, o que fizeram na China, admirável no seu período de tempo, mas muito ruim comparado com o que a gente fez, Sim, sacou? eu concordo. É, então, assim,
Eu sei o background das coisas, então eu sei assim, tipo, eu falei pra eles, caralho, mandaram pra caralho, porque fizeram a mesma parada que a gente fez, só que em 9 meses a Com menos, a né? arma na cabeça ali. Tipo, É. exatamente. Então, não sei quantas pessoas também se envolveram nisso. Será que eles trabalharam com uma equipe de 10 chineses, né? Ou 5 artistas que realmente se estrondaram, ou, sabe? É difícil saber. Então, assim, quando as equipes são grandes, eu acho muito difícil também de manter a qualidade, principalmente se o seu tempo é muito curto, né, para soltar as coisas. O seu controle de qualidade se torna muito complicado. Então, assim, num geral, eu acho admirável o que fizeram, mas acho uma bosta ao mesmo tempo, né? Não, Então, eu te assim, é muito entendo relativo, perfeitamente. né, essa coisa do, do, do se é bom, do que é bom. E também tem a linguagem, que, assim, um exemplo bem clássico, assim, das minhas diferenças ao experimentar diferentes mercados mundiais. Sei lá, fazer alguma coisa que no Brasil seria do caralho. Cheguei em Londres e falo, eita, não, nossa, tá muito pesado, tá puxado, tá não sei o quê, tá contrastado demais. Essa pele dourada aí, tá doente, essa moça com esse Exato. amarelo na pele. Essas coisas, sabe? Então, assim, tudo muito relativo. E aí eu acho que tem que se adaptar muito, né? Mas Exato, bom, mas eu já queria perdi o fio da dizer. meada. Eu falo pra caraca, eu não sei de onde o que que a gente tava falando. Não, 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 tá tranquilo. É que eu quis dizer mais, porque, por exemplo, eu já vi o trampo antes que vocês fizeram, e eu participei do workshop que você fez, você mostrou tudo. Aí, quando eu vi o dos caras, que saiu um tempo depois, eu falei, ah, beleza. Tentei me colocar no lugar desse, falei, ó, os caras provavelmente deve ter. O cliente chegou e falou, quero fazer, chegar perto disso no máximo, mas o lance que você falou faz todo sentido. Você nunca sabe o prazo que o cara tem, você nunca sabe quantos caras estão trabalhando nisso, É. então aí E, fica pô, difícil cara, julgar. tem outra parada que eu, pessoalmente, né, eu acho extremamente difícil, muito mais difícil até, copiar alguma coisa do que fazer alguma coisa. Sinceramente, assim, eu acho assim, copiar me deixa nervoso, porque meu olho é super treinado para fazer as coisas ficarem idênticas, sacou? Então, assim, se eu não bato o lance de ficar idêntico, eu fico extremamente frustrado. E estou lutando com essa frustração. Então, eu detesto quando tem que copiar. Então, se um job desse me passa uma imagem de outra pessoa e fala, copia isso, eu vou ficar extremamente frustrado e irritado com a situação, porque são vários fatores. Primeiro, eu vou te dizer o mais básico dos fatores. A luz, não importa que seja o mesmo sol na Terra, a luz na China é diferente da luz onde a gente fotografou essa imagem que foi na Alemanha, sacou? Então, assim, já começou aí. Aí fudeu, e eu sei disso, e eu vou ver isso na imagem. Então, se eu vou tentar copiar, eu vou ficar extremamente frustrado, sacou? E aí eu vou me culpar, que eu sou um péssimo retoucher, que não consigo ajustar a luz e blá, 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 não sei o quê. Então, assim, esse negócio de copiar e fazer, eu acho péssimo. Eu E acho, meio que dá assim, um baque na extremamente... sua autoestima também, né? Você se Exatamente. sente um E merda. Você fala assim: o ferra. cara quer Um que eu merda. replique isso, quer dizer que eu não consigo adicionar nada para fazer ficar melhor. Nada, exatamente, cara. Nossa, então assim, tipo, eu tô sendo uma máquina essa É. gozada. Aí sim, eu sou o sistema, simplesmente, coisa que falavam lá em São Paulo, né? Ah, deixa o sistema fazer, mano. Né? Então, assim, Nossa. eu detesto essa parte que você não pode influenciar em nada, né? Não dá o seu pitaco, Exato. seu toque de artista, por assim dizer, né? Por Porque mais que é eu... o que a gente quer fazer. É o que a gente Pois é. estuda para fazer, para tentar fazer uma imagem do nosso jeito. Lógico que adicionando na ideia dos outros, mas você quer deixar a sua marca na imagem. À medida que Por você vai alguns fatores, né? progredindo, você quer mais e mais isso. Você não quer fazer coisa igual dos outros. Não, porque você, para fazer igual, você copia, literalmente, ainda mais arquivo digital. Por que você não me dá o arquivo do cara? Tipo, me dá as leias, se você quer exatamente igual, me dá as leias, sacou? Então, Bom, assim, sei lá. E sem já que contar a o ego, gente. né? A gente faz o que gosta, porque a gente gosta também de se sentir bem. A gente olha para a imagem e fala, pô, cara, mandei bem, hein? Né? Assim, tipo, já que a gente não ganha muito dinheiro, pelo menos a gente tem que se sentir bem com o que tá fazendo, né? Exato, esse é o nosso negócio, né? Você ter o feedback, seja de quem estiver trabalhando com você ou do cliente, você se sentir bem entregando algo que você passou várias horas fazendo. E É, você não quer nada, você não quer um prêmio, você não quer um troféu, você quer falar assim, cara, você mandou bem pra caralho. tapinha nas costas.
Tapinha nas Clássico tapinha nas costas, sacou? Tapinha nas costas. Eu sou um cara que sou bastante movido a tapinha nas costas, sacou? Se você vier mansinho pra mim, e aí, tá pegando uma chuva brava agora aqui. Se Não, você tá vier tranquilo. mansinho pra mim e me pedir um negócio assim, que eu acho meio absurdo, mas se você vier com tapinha nas costas, eu provavelmente vou fazer, sacou? Sorrindo. Que Sou é o lance que bem. você sempre falava, né? O jeito de falar com as pessoas. É É, o, é o, é o jeito que você fala, é o jeito que você manda um e-mail, ou que nem você falava, que ligava pra galera. Tipo, isso, eu faço continuo isso no meu fazendo. trampo várias vezes também. Às vezes eu vou ligar e falo, cara, eu não entendi, você pode me explicar rapidão? Aí você já acaba trocando ideia com o cara já se sente mais confiante em você, e é muito Pois legal isso é, mesmo. e a gente falou disso lá naquela workshop, né? Assim, tipo, interpretação de texto é foda. Mas quando você está falando com a pessoa, tipo, eu estou falando contigo, se eu tivesse com esse tom, por exemplo, eu poderia estar te xingando, e estaríamos sorrindo ainda, sacou? Exatamente, porque tem essa leveza da palavra, do jeito que está sendo dito. Então, assim, quando você recebe aquele e-mail com aquela marcação na imagem, com 50 negócios, tudo marcadinho, e você está querendo matar aquele diretor de arte, liga para ele. Aí ele vai falar assim contigo: opa, oh, não, tô adorando a imagem, não sei o quê. Tipo, ele está fazendo o trabalho dele, assim como você está fazendo o seu, sacou? Só porque ele Exato, marcou 50 não quer dizer que ele não está gostando, sacou? Não quer exato. dizer mesmo. Então, mas você se assusta, porque de repente sua imagem tem 50 erros, sacou? Mas não são erros, são coisas que você não está. Cara, Eu não tô escutando nada da chuva aqui, jura? juro. Nossa, tá maneiro, tá maneiro aqui. Vamos ver, tomara que o sinal não Teresópolis, pô. caia. Bom, Tomara. já que a Mas gente vamos lá. estava falando Fala pra de caramba. copiar e tudo mais, eu queria te perguntar a sua, o que você acha com a chegada da AI na produção de imagens? Você acha que isso vai mudar um pouco do workflow de fotógrafos ou de estúdio? Eu queria a sua opinião, porque eu venho olhando bastante, até testei o Midjourney e tudo mais. Mas eu tenho uma opinião, mas eu queria saber qual que é a sua opinião, que você está num estúdio que é bem maior, que é tipo, Olha, e que já trabalha com novas tecnologias sempre. E eu queria saber a sua opinião sobre sim e isso. não. Nós trabalhamos com novas tecnologias, mas uma das coisas que torna a gente relativamente único é que a gente ainda mantém o máximo de trabalho manual possível, sabe? E aquela pegada Tanto que bem assim, fotográfica, né? Bem tanto que realista. assim, sei lá, eu tô há 10 anos na Recon e eu não tenho um preset de cor, um preset de nada, essa cor. Tem umas actions para fazer as coisas bem maçantes, tipo, salva JPEG de 3K, de 6K, de 10K, sacou? Mas não tenho nada da parte criativa, não tenho nenhum preset de nada, sacou? É, eu também não. Para ser sempre essa coisa de ter uma exclusividade para cada imagem que você trabalha, cada job. E isso inclusive, é um problema quando você começa a fazer. Tem um problema de budget hoje em dia, porque os clientes estão esperando que tudo se mantenha numa certa qualidade, mas estão esperando que os budgets sejam cada vez menores, né? Então a gente tem que pensar em como fazer as coisas, manter a mesma qualidade e manter o mesmo jeitinho de boutique, né? O jeitinho muito personalizado, Uhum. mas reduzir o tempo de fazer isso tudo. Bom, daí o que que eu acho? AI. AI eu acho que é inevitável. Então, eu tenho algumas opiniões sobre AI. Eu tenho uma opinião ética, uma profissional, independente da ética, né? E uma opinião pessoal. Eu acho que profissionalmente é inevitável, né? O advento de todas as tecnologias são inevitáveis e são necessários, de certa forma. E toda tecnologia vai quebrar toda tecnologia realmente inovadora vai quebrar com os paradigmas anteriores, certo? Certo. O problema nunca aí entra um pouquinho na minha opinião pessoal, o problema nunca foi a tecnologia em si. O problema são as pessoas, sempre. Pessoa que usa as coisas de um jeito errado e quer se dar bem em cima das outras coisas, Exato. tá? Profissionalmente falando, eu acho que todo mundo tem que aprender.
entender como funciona e ver onde pode utilizar. Eu fiquei acompanhando bastante essas coisas de AI e dá realmente para você se ajudar bastante. Mas eu acho ainda que o high-end vai continuar sendo, por ainda um bom tempo, mais manual, né? A questão é que você tem cada vez menos necessidade do high-end, já que você chega num nível relativamente próximo, num Uhum. tempo muito inferior e com um gasto muito inferior. E essa que é a parada que é muito importante no AI, que assim, o custo é infinitamente reduzido. E nós vivemos num mundo que trabalha em cima de dinheiro. Nós somos Exato. capitalistas. E então, assim, a AI, aí entra a minha opinião um pouquinho pessoal, a AI é mais um indicativo de que estamos num sistema que se faz, como é que é, são aquelas, autofágico, sabe? Se come. Nós temos a tendência de nos sabotar constantemente em prol do nosso próprio desenvolvimento, né? Porque a Uhum. gente precisa atingir as coisas muito rápido. E esse é um dos problemas do capitalismo, que a gente precisa atingir muito rápido, porque a gente precisa renovar, porque a gente precisa vender de novo, né? Exato. Eu fazer o quê? Eu sou parte desse movimento, né? Eu preciso fazer carros novos todo ano, senão fodeu, sacou? Então eu acho assim, acho pouco ético o que aconteceu, o jeito que as AI cresceram. Acho pouco ético a maior parte do uso delas. Acho pouco ético, por exemplo, o pessoal usando o chat PD para fazer prova. Mas isso é uma autossabotagem. É igual quando você está aprendendo, sei lá, a desenhar e você pega e você traça por cima com papel manteiga, sacou? Ao invés de tentar chegar lá primeiro, né, desenhando. Depois que você tá velho e já treinou e aprendeu, se você traçar por cima, mano, manda ver, cara. Você já aprendeu como fazer. É isso que eu sempre achei também, inclusive, no Retouch, sabe? Você tem que aprender o básico. Se não souber recortar, não importa que tenha o auto-select tool, sacou? Você tem que saber isso, sacou? Então, assim, você pode pular essa fase, mas um dia vai ter uma merda de um negócio que o auto-select não consegue nem enxergar e você vai ter que cortar e aí você não sabe. Exato. Então, no futuro, que talvez não seja tão distante assim, os profissionais vão estar diante do quê? De serem descobertos em suas próprias faces, sacou? E eu acho que, aos poucos, o mercado vai se limpando automaticamente com Porque isso, você sabe? cria uma geração de vagabundo, né? Que o cara já tem a Não é de resposta. vagabundo. Não, Não, cara, não eu vagabundo, mas discordo que tipo, seja de vagabundo. Não, mas eu acho que, assim, é porque é aquele velho ditado brasileiro, né? Necessidade faz o ladrão. Você tem um moleque ah, aí sentado, sacou? Ele está sentado num computador, olhando, sei lá, o meu trabalho, né? E fala, puta que pariu, como é que ele fez isso? E aí ele vai me ouvir nesse podcast falando, cara, eu levei 20 anos para chegar aqui. Aí esse moleque, ele tem 20 anos. Aí ele pensa, nem foder, não dá, não posso. E realmente, porque não dá para ele, ele precisa. A molecada de hoje precisa chegar no nosso nível que a gente tinha quando a gente tinha depois de 5 anos de trabalho, no primeiro ou segundo ano. Senão eles não conseguem sair desse do zero, sabe? Esse que é o uhum, lance. A gente vem de uma época que tinha um zero a menos de profissionais na área, eu acho. exato, Agora nós exato. temos um zero a mais, sacou? Cresceu muito, Vai né, ser cara? demais, velho, demais. Talvez nós sejamos culpados também, porque a gente liberou conhecimento para geral. Nós Mas, nos auto-sabotamos, né? Vai todo mundo pra pois cá. é, exatamente, sacou? Mas assim, eu não acho que seja uma geração de vagabundo, não, cara. Eu acho que seja uma geração que se olha, e pior do que a nossa geração, porque a minha geração é a geração que olha para o meu pai e fala: porra, ele com 40 anos, ele tinha casa, carro, 3 filhos, 5 jacarés, 2 cachorros, e eu tô, sei lá, tô viajando com a mesma cueca durante 3 dias, sacou? Então você tem uma diferença das necessidades do mundo e os jovens hoje, eu vejo a necessidade do mundo é o reconhecimento muito mais rápido, porque você precisa chamar atenção na internet, likes, não sei o quê, não é nem tanto financeiro, eu diria, porque mais e mais pessoas estão morando com os pais até os 30 e varada. Para quê? Para não ter problema financeiro, porque o mundo está caro, está tudo caro, estamos em crise em tudo que é lado da economia. Então, acho que a necessidade do ladrão aqui não é de
financeira, uma necessidade de like, uma necessidade de visibilidade para poder continuar produzindo essa coisa. Uhum. Então, eu acho que o AI, mano, sério, se você está pegando uma estrada, teu carro está com 50 litros de gasolina, ou, já que eu agora tenho que falar mais de carro elétrico, né? Seu carro tem 50 minutos de carga, né? E aí te mostra um atalho. A estrada do atalho é um túnel. Não tem graça, você não tem como ver nada, não sei o que, mas você vai chegar no teu destino mais rápido. E a outra estrada é o quê? Paisagem linda, maravilhosa, que você vai observar pra caramba. Só que tem o risco da sua bateria acabar antes de você chegar no destino, sabe? E é Uhum. isso. E aí você não tem como recarregar, ou para recarregar você vai ter que passar um terreno fodido. Então, assim, a grande tendência das pessoas não é escolher a dificuldade, sabe? E eu entendo, pô. Eu estou num momento de vida também procurando os caminhos mais simples para vários aspectos da minha vida, sacou? Peraí que eu tenho que fechar a janela, que tá começando a entrar. Vai lá, não tem erro, não. Sei lá. Acho que, em suma, acho que você tem que entender como funciona, tem que usar corretamente. E o pessoal que usar corretamente, eticamente, puder provar isso, porque aí que vai estar o grande problema. Você está na internet, você tem um monte de hater, e você vai ter um monte de casos de gente que vai falar, duvido que isso não seja AI. E você vai ter que ter como provar, velho. Então, assim, quem não sabe, no Photoshop você já pode registrar tudo que está sendo feito, né? Tem um jeitinho para registrar tudo que você está fazendo nas suas imagens e ele vai estar lá no metadata, né? É, então, assim, vamos passar essa fase em breve, eu acho. O que sempre assusta com a tecnologia é que a progressão é geométrica, né? Então, assim, há 3 meses Uhum. atrás era de um jeito, agora vai ser, em vez de evoluir mais 6 meses, vai evoluir em 3 meses de novo, depois, né, em menos de 3 meses, e aí vai, aí você vai, sabe? Eu acho que vai ser uma loucura ainda. E aí, Exato. acho que a gente ainda não viu metade do negócio. Não, só viu a ponta só. Porque, cara, Uhum, por exemplo, que nem você falou, de um ano vai mudar tudo. Tudo vai ter ser diferente. Você vai olhar e falar assim, nossa, eu tô vendo isso aqui e olha a evolução que já teve. E a outra coisa que eu vou falar é, tipo, que eu quis falar de vagabundo, é que é o seguinte: você imagina que, por exemplo, tem uma galera nova que quer, ao invés de tentar aprender, eles vão focar no atalho para produzir algo que eles não produzem, mas eles não sabem nem como produzir. Ele não tem, por exemplo, se ele tivesse que fazer isso manualmente, ele não ia nunca conseguir chegar no nível desse. E tudo se, por bem. exemplo, eu tiver alteração ou alguma coisa, o Uhum. que ele vai fazer? Entendeu? Terceiriza. Ele manda para um cara tipo eu ou você que consegue. Aí que tá, também tem esse lance, sacou? Você vai poder. Isso se encaixa numa categoria de gente que sabe vender, o que é bem Exato, diferente da gente. A gente exato. sabe fazer, Porque eu sou péssimo em vender, né? Então, assim, eu acho que vai ter espaço para um monte de gente, vai ter novo tipo Não, eu não vou chamar de artista, eu não me considero artista, você sabe disso, né? E eu não vou chamar arte AI, não vou, porque na minha concepção a arte envolve desde que a pessoa cresceu e ela está pensando naquilo que está fazendo. E o computador não está, né? Ele não pensa naquilo. Não é ciente do que está fazendo. Tanto é, se fosse ciente, não ia botar 12 dedos numa mão sempre, sacou? Ele saberia que está errado, né? Mas, enfim, eu acho que a gente tem. Eu tô curioso. Eu gosto de ver o backlash, né, do caos que gera. Eu me amarro num pouquinho de caos, né? Porque, exatamente, esse caos tira uma galera da zona de conforto. Isso é bom, sacou? Sempre acho bom sair da zona de conforto. Um dos motivos porque eu também saí e estou abrindo uma empresa, né, uma filial da Recon. Uma certa saída da zona de conforto. Mas eu acho que AI, meu irmão, vai ser muito divertido ainda. Mas eu já cansei de ver. Esse foi um dos lances que também eu fico pensando. A quantidade de coisa que sai é, é é surreal. tão grande, É surreal. tão grande, que eu já enjoei. Eu não tenho nem um ano de AI, sacou? Eu já olho, e aí, mas aí sou eu, né? Que eu tenho o olhinho treinado, então já olho assim e falo, aqui, ó,
6 dedos aqui, aqui, ó, cantinho Ou um meio torto, olho aqui, meio ó. diferente É, do outro. É. aqui, ó, isso, aqui, sabe? Bate o olho e você. Cara, tem alguma parada que você já bate o olho e fala assim, tipo, é AI, sacou? Tem um Principalmente o lance de. Midjourney tem uma estética que é fácil de reconhecer, eu Mas acho. é por que isso? Não sei exatamente por quê. Eu diria que é porque a maior parte das pessoas está procurando tal estética quando eles fazem seus prompts, sabe? Uhum. Ou alimentaram. O Midjourney não faz, você não permite que você alimente com suas próprias imagens, né? Esse é o Dolly, eu acho. O que também eu acho do caralho, sacou? O pessoal que você pode botar uma imagem sua e falar, porra, desenvolve algumas variantes dessas, e aí você pode pegar disso e trabalhar e fazer realmente, de fato, sua imagem final. Lembra que, sei lá, assiste uma aula do Dimitri, né? Do Jimmy, e ele fala, eu fiz uns 12 thumbnails dessa imagem até chegar à composição que eu estava feliz, sabe? Então, assim, você pode cortar o seu tempo aí uma porrada. Você faz um thumbnail, você determina os elementos e pede para o computador fazer umas variações. E ele vai fazendo uma fração do tempo que você faria. Então, assim, para job, eu acho que, cara, válido. Você Não, viu o pessoal essa parte que você falou é interessante pra caramba, eu concordo também. sei lá, eu ainda não usei, assim, a nível profissional ainda não usei, mas eu já vi o pessoal da Mindworks Eu vi no também, estúdio dois trampos, né? usando as, as imagens com as pessoas feitas em AI, eu achei muito bacanas. Assim, tipo, legal, sacou? Era É aquele trampo O meio Fiat amarelo, 500. né? É aquele trampo Isso, meio o amarelo, Fiat né? 500. E assim, aí tem uns caras bem esquisitos, tem uns modelos de feito em AI bem esquisitões. E eles abraçaram a esquisitice, o que eu acho que foi fundamental, porque aí entrou a ética, assim, tipo, isso não são pessoas, sacou? Exato. Isso são coisas criadas por computador que se parecem com pessoas, né? E é isso. Mas aí eles têm uma outra série, e aí eu acho que já é outro carro, já não lembro qual era, Que é o do que a lobo, né? O paisagem é feita. lobo, o Que a esquimó. paisagem é feita. E aí sabe o que me parece? Tu lembra aquela época que, pelo menos aqui no Brasil, acho que era tipo fim da década de 90 ou meio da década de 90, teve uma febre de silk na camisa, e aí tinha Ah, sempre gente imprimindo aquelas imagens de lobo uivando para a lua gigante com uma Índia americana, mas com traços totalmente não índio-americanos, essas coisas. aham. Eu olhei aquilo e falei, nossa, essa estética, sacou? Desse airbrush de década de 90, de camiseta feita no shopping da esquina ali sacou? Da cidadezinha. Então, assim, sei lá, a gente tem muito para ver ainda. Mas eu achei Mas, interessante um estúdio do tamanho deles fazer uns trampos assim. sim, mas aí tá. Um acho que é comissionado mesmo, sacou? Aí acho que veio a Fiat e comissionou o trabalho, acho que fez Ah, mesmo, sacou? Os caras falaram, eu acho que sim, porque não estava escrito assim, tipo, portfolio project, sabe? Estava escrito client Fiat 500, sacou? Então, assim, os caras da agência pegarem, pô, vamos usar logo isso que tá em voga, né? e talvez essas imagens já vieram da agência também, né? Os caras já tiveram. Talvez. E talvez eles tenham contratado um prompter para fazer, sacou? Então, assim, tá aí, temos uma outra profissão, sabe? Que eu quero ser prompter? Não, nunca. Não. Eu também não queria ser policial ou bombeiro, sacou? Então, tem Exato, gente que vai querer. Então, meu exato. irmão, quem está querendo trabalhar nisso, deixe trabalhar nisso, sacou? Agora, a parte ética é importante, né? Eu acho, aí sim, acho. Aquele lance que aconteceu com o artista Kim Jong-il, eu nunca sei pronunciar o nome dele, o cara faleceu. O maluco foi lá, alimentou a AI, o Dolly, cheio de imagem dele. É aquele maluco que desenhava, aquele coreano que pegava e desenhava uns murais inteiros Ah, com a sim. perspectiva do caralho, muito louca. E o cara fazia tudo de memória, tudo de vivência, sabe? E aí vem o maluco, meio que em homenagem, pegou mal, né? Não sei nem se a intenção dele foi ruim na época, sacou? Mas o O cara resultado foi bem ruim. faleceu. O resultado, eu acho que foi aí que eu percebi, pelo menos, que explodiu a comunidade artística falando, não, tá errado isso. Sacou? E eu concordo, sacou? Tá errado isso. Principalmente se aproveitando de estilos. Certo, você não pode fazer um trademark de estilo. Não pode, mas, por exemplo, se você pega uma imagem, você trabalha ela e você faz aqui, sei lá,
teu celular num fundos de cor chapado, preto, não sei o que, com uma linha assim, você fala, isso é Apple, sacou? Associou, e tá errado. A Apple vai vir, pode chegar a vir falar contigo se ela se incomodar o suficiente. A questão é que um artista com seu estilo não tem nem poder de tentar fazer isso, Exato. né? Poder, ó, poder, que eu quero dizer. Então, assim, mas tá errado, sacou? Ainda mais se o cara tá vivo, sacou? Se você quer usar e fazer o estilo do sei lá, Rembrandt, beleza, o cara tá morto aí há 600 anos. Não, não tanto, mas enfim. Mas, sabe, já é domínio público a arte dele. Beleza. Agora, se você, sei lá, faz arte, quero com estilo do, sei lá, Karl Kopinski, que é um cara que eu me amarro, sacou? É vacilo. É foda, sacou? Você tá roubando, não roubando Você está o roubando a estilo dele, você tá propriedade roubando o trabalho intelectual dele. dele. Exato. Exato. O IP dele, sacou? Então, Ó, assim, bom, mas vamos pular, senão eu posso discutir disso, parte ética, o dia inteiro contigo. não, mas eu gosto de conversar sobre isso porque eu tô sozinho aqui, eu converso com a galera na internet, é legal conversar com você que você tem uma outra opinião, você mora em outro lugar, tá em um outro ambiente de trabalho, então é legal saber. Mas Só agora, para dar um apanhado geral, a gente na Recon ainda não começou a usar isso no sentido de pegar propriamente de um Midjourney da vida e utilizar isso diretamente. A gente não fez isso. A gente está vendo as coisas. O Photoshop está cheio de inteligência artificial e a gente busca muito nessas atividades que são extremamente maçantes para um artista, sacou? A uhum, gente está procurando muito o auxílio de AI em métodos de comunicação, métodos de backup, métodos de esse tipo de coisa, sabe? Porque eu, principalmente agora fazendo tanto a administração, quanto conseguir trabalho, quanto fazer o retouch, quanto fazer a direção, quanto não sei o quê, eu me vejo perdendo, quer dizer, perdendo é relativo, né? Mas me vejo passando quase metade do meu dia passando um e-mail, fazendo certas decisões. Se eu tivesse exato. alguma máquina, um jeito de automatizar certas atividades que não exigissem o meu input em termos de o que deve ser feito, seria maravilhoso, sacou? Se eu recebo assim, tipo, um invoice, não sei o que, eu puder devolver, responder e pagar e automatizar um meio de aceitar o pagamento, sacou? No clique de um botão, ao invés de ter que clicar, entrar no site, papapá, não sei o que, sacou? É isso que eu Ferramentas de tô querendo. produtividade, né? Para te ajudar, para que você tenha mais tempo de focar em Aqui, produzir ó, e de pensar. Exato. criativo, exatamente. Eu E é isso concordo que eu sou contra o absolutamente. AI, quanto o AI que faz arte, é nisso que eu sou contra, porque assim você tá matando a parte mais divertida do job, cara. E é Sacou? A slot parte mais machine, né? divertida. Slot Pois machine é, e a parada total. é assim, tipo, é o que me faz ser feliz, sacou? E por que que eu vou tentar pegar o atalho onde eu sou feliz, que é em quebrar a cabeça nisso, sacou? Então, assim, bom, próximo tópico. Próximo tópico, Recom Paris. Como surgiu a oportunidade? Como foi a transição? E quais são os planos para 2023? Nossa, mais um tópico grande. Ó, vou ser resumido, porque a gente já está hora falando, né? É, como surgiu? Surgiu durante a pandemia. Eu estava em Berlim ainda, mas eu sempre trabalhei com o estúdio de Londres, mesmo quando me mudei para Berlim. Me mudei para Ah, Berlim por motivos pessoais, também para experimentar a cidade nova, enfim, novos horizontes. Eu acho que uma das coisas que isso é fundamental, acho que assim, experimentar coisas novas na sua vida te faz um profissional melhor, sabe? Não importa o que seja que você está experimentando. E morar em cidades diferentes, em lugares diferentes, culturas diferentes, é a melhor experiência de vida que você pode ter, na minha opinião. Conhecer coisas completamente diferentes da sua. Então, assim, me mudar para Berlim foi muito importante, mas aí eu trabalhava para Londres. Aí temos problemas, não é problema, mas temos desafios legais, né? Eu tenho que trabalhar para Londres, a gente não tinha condição ainda mais porque na época que eu saí, eu tinha outra, a Kate, né, que é a Head of Retouching em Londres, ela estava de licença maternidade, então não podia, tipo, perder dois seniors ao mesmo tempo, sabe? Então aí foi isso, aí eu me mudei para Berlim, mas continuei trabalhando para Londres, então acabou que ficou por isso mesmo, eu fiquei trabalhando para Londres, para nunca ter essa perda de senior aí, porque Berlim
tinha gente suficiente já, né? O estúdio de Berlim. Mas eu trabalhava dentro do estúdio de Berlim. Aí veio a pandemia e ninguém trabalhava dentro de estúdio nenhum, né? Mas enfim. E aí, durante a pandemia, começou a ser conversa, assim, o pessoal da Recom trabalhou com uma casa de produção, uma produtora, em Paris, com um trabalho, eu já nem lembro qual era o trabalho que eles começaram a trabalhar. E aí fizeram um contato com essa produtora Cream TV, e, cara, o pessoal da Recom alemã começou a se entender bem com esse pessoal, essa produtora, e eles começaram a conversar. Porque a produtora fala, porra, não, aqui na França é difícil ter uma empresa de pós-produção que faça todo o serviço que vocês fazem tão focado no automotivo. Claro, você tem excelentes estúdios na França, tipo Asile Paris, Sorriso Le Gâteau e umas coisas assim, mas nenhum deles é absolutamente voltado para o que a gente Mais faz, que é tipo publicidade, né? Mais 90% publicidade em geral. publicidade automotiva, né? Então tinha essa coisa assim, essa ideia de que existe uma fatia ali do mercado na França que está em falta, e Porque estava Renault e precisando desse. Peugeot é gigante lá, né? Pois é, são enormes. Renault, o grupo é Renault é um, aí o Peugeot e Citroën, eu acho, faz parte do mesmo grupo, sabe? E aí você ainda tem o Alpine, que é de esporte, não Que sei, tem na enfim, Fórmula tem, 1, exato. tem um mercado grande. E E os é franceses interessante, gostam de né? publicidade, né? Os franceses fazem publicidade interessante, né? Então, estava se vendo essa oportunidade, porra, e se a gente botar nossos pezinhos lá? Porque aí os franceses também têm uma coisa muito, muito particular. Eles são muito, é um povo muito orgulhoso de ser francês. Isso é muito louco. Eu não tava, eu conheço o tipo de patriotismo americano, por exemplo, do estadunidense, né, que é muito, né? E agora conhecemos um pouquinho do patriotismo meio bem negativo brasileiro também, né? E eu tô conhecendo agora o patriotismo, que não necessariamente é bom, mas também dessa coisa do francês, que é assim, nós queremos produzir tudo na França. A parada tem que ser francesa. Ah, Uma das coisas loucas que eu tô vendo, tudo que eu vou no mercado, sempre tem a bandeirinha, produzido na França, com vaquinhas francesas, comendo trigo francês, sacou? É assim, tipo, é meio surreal, sacou? Mas é de tipo, é esse nível de orgulho, sacou? Tipo, nós fizemos, sacou? Então a gente percebeu que a gente já tinha clientes franceses, mas não trabalhava constantemente com eles, e a gente foi descobrindo que é isso. Tem essa parte do orgulho francês e tem a parte da língua. Eles realmente falam inglês, né? Mas não tão afim. É igual assim, tipo, não é a língua mãe deles, então assim, eles não se sentem tão à vontade, em sua grande maioria. você não é Sabe? Então, aceito de verdade se você não fala francês, né? pois é, não é uma questão nem de ser aceito, cara. É aí que tá. Porque eu falo francês, mas não Ah, eu sou ia fluente perguntar no isso. francês, né? É um dos motivos que eu fui. Eu vou chegar Ah, lá. Foi mal, tô não, não, crescendo não, de não, novo. não, 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 não. Foi só uma curiosidade que eu tive. E aí, assim, porque você é bem recebido. Só que eles não se sentem à vontade de falar. E eu lembro que eu senti isso com alemães mais velhos. Alemães novos, cara, não. Assim, a molecada fala inglês, assim, direto. Mas os mais velhos, eu lembro de ir numa farmácia na Alemanha, perguntar pra moça, desculpa, porque, porra, eu tinha que falar coisa de remédio, não sei o quê. Eu tava comprando uns negócios pra minha mãe para trazer aqui pro Brasil. Eu perguntei, você fala inglês? Ela, não, desculpa, não fala. Aí eu falei, puta, mas eu não falo alemão direito. Então, assim, comecei a arranhar, não sei o quê. Daqui a pouco ela me responde em inglês, assim, no inglês, que é muito superior ao meu, sacou? Aí eu falei, minha senhora, seu inglês é perfeito. Ah, mas não sei, não fico à vontade. E é exatamente isso que eu vejo nos franceses. Eles falam bem, claro, com sotaque e tudo mais, mas não estão à vontade de falar. Então, assim, a partir do momento que você fala assim, vocês podem falar em francês. Eu respondo para vocês em inglês, pode ser? Parfait. C'est très bon. Entende? Então os caras ficam felizes. Então aí quebra uma barreira também. Então esse é um dos motivos. O pessoal da Recon sabia que eu falava francês. Sabia que eu estava trabalhando em Londres, porém morando em Berlim, e sabia que eu tava, né, não estava mais afim de ficar em Berlim, na verdade. E aí os caras começaram a conversar e falaram, porra, a gente conheceu esse pessoal dessa produtora na França, e eles são bacanas, tivemos uma conversa com eles e falaram, por que que vocês não abrem um negócio aqui?
A produtora mandou, né? E aí, o que que a gente fez? A gente falou, talvez, vamos lá. Pepe, você pode dar um voo lá em Paris, encontrar a galera, vamos ter uma conversa com eles, ver o que você sente, como é que você se sente com os caras lá, não sei o quê. Eu falei, beleza, bora. Aí peguei, eu fui para Paris, conheci o pessoal da produtora, falei, eles são gente boa pra caramba. Me dei bem com o principal sócio lá da produtora. E aí a gente começou a agilizar de me mudar para Paris, cara. E aí, sei lá, em 6 semanas eu saí de Berlim e fui morar em Paris. E aí a gente começou a abrir o negócio em Paris. E a Que gente se foda. juntou com essa produtora em parte, né? Um dos sócios da produtora agora é sócio nosso. E eu Ah, não sou então. só um diretor criativo, agora sou sócio da Recon. Sacou? Então Ah. agora, aí eu fico zoando, porque eu tô sozinho na Recon Paris. E aí eles falaram pra eu ser chefe, falaram pra eu criar uns negócios, não sei o quê, mas tô me fudendo. Cara, eu acho que eu nunca trabalhei tanto, saca? E olha que eu já trabalhava na roda. Nossa, mas, cara, eu que acompanho a sua trajetória faz tanto tempo, cara, parabéns, porque isso é fruto do Valeu, seu valeu. trampo, cara. E eu tenho certeza que vocês vão destruir lá na França e só vai vir coisa boa. Já tá indo muito bem, na verdade. Só não tá indo melhor porque a burocracia francesa e alemã competem em ser lentas. Assim, Ah, é? é impressionante o negócio. Oficialmente, a Recon Paris só conseguiu abrir mês passado. Eu estou há um ano lá. Assim, tipo, burocracia, lance de Covid, os caras também tiveram redução de trabalho dentro dos órgãos públicos. Então, assim, eu já era francês, eu tenho um passaporte francês, mas eu só tenho o passaporte. Não tem nenhuma outra parada. Então, assim, para entrar no sistema de saúde, para entrar no sistema não sei o quê, de taxa, de imposto, não sei o que, blá, blá, blá. Meu irmão, uma papelada que, assim, nunca tive, tinha que traduzir minha certidão de nascimento aqui do Nossa, isso é um Brasil, trampo, né? essas paradas todas, sacou? Um trampo desgraçado. Mas um trampo desgraçado que via Brasil foi muito rápido, sacou? Tipo, eu pedi online as paradas, chegava, sei lá, do consulado francês, do Brasil para o consulado francês, para chegar nas minhas mãos na França, eram umas paradas que levavam uma semana, duas. Cara, a partir do momento que entra na burocracia de fato francesa, sacou? E vai Vai para, sei lá, fudendo. órgão de sei lá o quê. Aí teve uma vez que a gente ligou para um órgão lá, e o cara, eu tô vendo um envelope aqui. Tipo, tô vendo um envelope aqui. Mano, eu mandei essa merda há 3 meses, sacou? Tô vendo... Como vocês Tá estão aqui, não vendo o abri envelope ainda. aqui, brother? Não abri, tô vendo o envelope aqui. Caralho, cara. Então, assim, sei lá, eu recebi como é que se diz? Minha carteira de seguro de saúde, né? Que tudo é estadual, não sei o quê. Depois de 7 meses lá, sacou? Então, assim, meio surreal. E aí o pessoal dos franceses estavam me zoando, falando, você devia ser ucraniano, porque se você fosse um refugiado ucraniano, você ia receber tudo na hora, sacou? Mas como você é francês, você foi jogado pro fim da fila, sacou? Então, assim, meu irmão, foi Ai, um perrengue nesse aspecto. Um perrengue, assim, de você não poder fazer nada. Então, eu estava legalmente flutuando na França, sacou? E aí eu falava, gente, e o que que vai acontecer comigo? Os caras falaram, relaxa, seu pedido foi feito no início do ano. É problema deles que não saiu até agora junho, sacou? Então, assim, isso foi foda. Mas bom, nos juntamos, conseguimos, abrimos a Recon, a gente ficou trabalhando durante esse ano inteiro, porque não dá para ficar parado, né? E porque a gente anunciou internamente nas agências e tal que estava funcionando. Mas aí a gente fez tudo, assim, legalmente falando, a gente faz tudo via Londres ou via Alemanha. Porque oficialmente o Paris não estava aberto, sacou? Eu só estava ah, lá, sentadinho no meu escritóriozinho, sacou? Trabalhando de lá. você tava arrumando Então, meio de assim, campo ali, para quando tivesse pronto. exatamente. E aí tudo ficou pronto quando? Óbvio, última semana antes do Natal. Cara, então assim, trabalhei pra caralho até fechar financeiro, não sei o quê, Natal, depois do Natal, trabalha de novo, cara, caos. Mas agora tá tudo certo. Então Que foi massa, isso. que Montamos, massa. montamos uma Recon Paris, demorou um ano para montar, mas estamos lá. E agora a Agora ideia sua tá. é montar um time e começar a tocar de lá. É, Ou usar as assim, outras recons por enquanto, até se não tem achar a como, galera aqui. tem que usar a Recon. E uma das ideias, um dos problemas que eu quero dizer, não é problema, mas um dos lances que demorou tanto essa burocracia
É porque essa é a primeira Recon que tem sociedade dividida com Londres e com a Alemanha. Então, nós temos três sistemas legais Hum, juntos, o alemão, o francês e o inglês. E aí o inglês saiu da, né, Brexit, né? Então, assim, isso já complicou mais umas coisas, porque aí você tem todos os lances de impostos, de TVA, né, que é VAT, né, o VAT, que é imposto sobre tarifa de serviços. Tudo isso gerou complicações, então a gente quis fazer tudo certinho, para virar meio que um modelo para caso a gente abra em outro lugar algum dia, alguma uhum, outra Recon. Então, agora a gente tem um modelo certo, né? Assim, tipo, agora a gente tem como fazer funcionar entre até continentes diferentes, sacou? Legalmente falando. irado. E aí vai Então, sei lá, ficar se eu quiser vir para o Brasil, de repente, abrir uma Recon aqui, poderia rolar, sacou? Mais facilmente. legal. Porque a gente quebrou as pedras agora, sacou? Coisa que não tinha sido feito antes, sacou? Porque, sei lá, a Recon alemã tem 30 anos, e aí os contratos alemães já, sei lá, começaram 30 anos com coisas que nunca se imaginava, né, que ia acontecer. Eles nunca imaginavam com aqueles dois caras, aqueles dois alemães começaram a fazer retoque digital há 30 anos atrás, eles nunca imaginaram que iriam estar criando uma multinacional, sacou? Então, tudo Exato. isso foi muito refeito, e aí demorou, né? E aí Mas, bom, fica você em Paris, em Paris. A A Kate e o Kate é Head de Christophe Retouching, isso. O Christoph ficam em Londres. o Christoph é o chefe, né? É o fundador da Recon Londres. A Kate é Head of Retouching, né? Em Londres. Já é, sei lá, desde que eu entrei lá, ela já era a Head of Ela é Retouching. foda também. Puta que Pra pariu. caralho, nossa, nossa. E em Nova E York? Quem que tá em Nova York? aí em Nova York foi um cara de CG. É o Richard Levine, que ele começou com o Christoph em Londres. E Ah, aí ele foi para Nova York com um retoucher na época, o cara saiu, que era um cara genial, o Davide, que era um italiano, bom pra caralho de retouching, mas ele resolveu fazer uma universidade, quando se mudou para Nova York, aí eles, sei lá, começaram lá, Recon, e acho que ele ficou mais uns 4 ou 5 anos dentro da Recon. Depois ele se encontrou fazendo MBA, fazendo não sei o quê, e, cara, saiu fora da área, completamente fora da área que de loucura. grafismo, né? Mas aí o Rich Levine continuou lá, contratou outras pessoas. Aí tem o Andrew Coleman, que é o Head of Retouching de Nova York. E Nova York também tem mais uma galera lá agora. Acho que são uns 6, 7. Mas é isso, sempre as recons são sempre pequenas, né? Para manter essa coisa muito personalizada e tal. Então, até nós, internamente, às vezes a gente fala, pô, isso é um trabalho maneiro para Kate. Ela vai se dar bem fazendo isso. Ou isso aqui é pro PP, porque ele vai curtir fazer Uhum, essas porras, sabe? Então é interessante isso. A partir do momento que se torna muito corporativo e uma linguagem que você não identifica entre os artistas, fica meio chato, né? Então exato. a gente quer tentar manter isso. Então, minha ideia de crescimento na Recon Paris eu não tô afim de fazer um mega corporação, sacou? Tô afim de fazer, tipo, montar um pequeno grupo, bem especializado, voltar para o mercado francês, porque tem uma linguagem diferente também do mercado inglês, do mercado alemão. Então, assim, é isso. E trabalhar com franceses. Mas é Porque se fosse difícil. traduzir para um outro mercado, a Recon é praticamente uma boutique de luxo, né? Pequena, mas que faz coi- É, pequena em tamanho, eu digo comparado com outras produtoras, mas que faz uns produtos que têm uma qualidade é. maravilhosa e são únicos, né? Porque quando Pois é. que vocês meio que setam o padrão de certas coisas ou de inovações visuais e tudo mais. Isso é muito legal, cara. Muito legal mesmo. Mas não necessariamente tecnológica, sacou, gente? Porque é isso. A gente faz muita experiência com coisas, com as ferramentas mais rudimentares, por assim dizer. Vamos dizer, nós temos gente ainda trabalhando com Photoshop CS e alguma coisa, sacou? Porque os caras gostam da levada e tal. Então, assim, enquanto dá para o cara não fazer o update no Mac dele, ele vai manter aquela merda daquele CS, Mas aí sacou? é Porque ele gosta de ferramenta, trabalhar né, assim. cara? Exatamente, Importa o exatamente. resultado. Importa o Concordo. resultado. Concordo em parte com isso, né? Porque se entrar no AI, né, aí entra um É, pouquinho exato. o lance ético de novo. Eu digo como Mas, artista. pois é, como artista, exatamente. Se o cara quer usar pincel para fazer um negócio, pincel literalmente, fotografar, escanear e botar no Photoshop,
Tamo junto. Isso que eu gosto também na Recon, que tem muito disso, assim, tipo, peraí, automatizar certas coisas é aquilo, fazer um atalho vai tornar umas coisas certamente, meio genéricas, sacou? Então, quando você torna genérico, você faz todo mundo que está envolvido naquilo não se sentir especial, Perde sacou? valor total. Exatamente, aí perde valor. Então, os nossos clientes, eles muitas vezes surpreendem quando a gente fala, tem dois malucos trabalhando no seu projeto. Aí eles assim, achei que vocês fossem enormes, sei lá, tipo essas casas de retouching na Índia que tem 100 pessoas fazendo É. clipping path, sacou? Não, na verdade, aí, sei lá, eu pego meu laptopzinho, viro a câmera, sou eu aqui, sacou? Eu e suas 90 imagens, sacou? Então, assim, rola essa surpresa, e aí exatamente, você cria essa ligação pessoal com o seu cliente direta, né? E se identifica. E aí rola um elo além do trabalho, sacou? E Que o cara eu respeita sempre você digo. muito mais também. Quando o cara descobre É, que. eu acho que sim, eu acho que sim também. Acho que também tem um lance de respeito, mas é isso, é porque você está mostrando o valor que ele tem para você, sacou? Então aí seu cliente se sente valorizado, portanto, ele também te respeita mais, sacou? É, e Exato. respeita suas ideias, sei lá, a gente sempre tenta falar alguma coisa, né? Inclusive, às vezes a gente fala, eu acho que isso vai ficar ruim, sacou? Ué, Tem mas é cliente que está seu trabalhando com a dever gente há também. Você tanto tem que. tempo, sacou? Que fala assim, tá bom, então o que que você sugere? Tal coisa. Aí vai, né? Irado. Bom, estamos chegando ao fim do podcast aqui. Eu queria te É, agradecer de coração. Esse papo valeu, foi tomei muito seu animal. tempo. Para mim, realização de um sonho trocar ideia com você. Espero que a gente possa tomar uma breja em Paris Ah, sim, bem-vindo. Bem-vindo, as algum portas estão dia. abertas. Eu aviso você, vou aí conhecer o estúdio. Então a gente toma uma Já breja. aviso logo para o pessoal que estiver ouvindo, quem tiver passaporte europeu e quiser aplicar para Recom Paris, pode. Mas sem passaporte, hoje em dia está difícil, cara. Bom, Foda. mas fica uma oportunidade de ouro aí para galera, para quem quer sonhar, Mas entendeu? só avisando, eu gostaria de trabalhar com pessoas que querem estar no mesmo ambiente que eu, porque eu gosto de trabalhar no mesmo ambiente. Não gosto de trabalhar remoto. Dois motivos. A gente pode trocar ideia, um falando em cima do outro. E eu sou brasileiro, eu falo em cima dos outros. Sacou? Eu sou latino, vou falar blá, 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 e a gente vai trocar ideia, e aí vai brotar alguma coisa bonita daquilo, sacou? E outra, a velocidade que Pô, o cara vai aprender estando do seu lado ali. sim, também tem isso, sacou? Mas é porque o remoto, sei lá, eu acho incrível que possa acontecer, senão eu não poderia estar aqui no Brasil trabalhando para os meus clientes na França. Acho incrível que possa acontecer, mas para uma equipe eu acho perde 50% da dinâmica, né? Aquela coisa de você pegar e falar, ô filha da puta, cadê Exato. aquele render, viado? Ou que merda é essa que você Exato. fez aqui, sacou? Tipo, Eu sinto falta falta disso, isso. para falar a verdade. Isso é uma das coisas que eu mais sinto falta, que era de trocar ideia. Ou às vezes, por exemplo, quando eu trabalhava em San Diego, tinha um mural que a gente colocava as coisas que a gente estava Ah, fazendo. porra, Aí passava sensacional, né? alguém e ali marcava, você ia, trocava uma ideia, aí você já tinha uma outra visão daquilo que você estava fazendo e era muito animal. Totalmente. Pois Isso eu é, sinto falta mesmo. sair dessa, porque é isso, né? Na verdade, quando o problema de estar remoto, e é o problema da maioria das pessoas que está começando também, é porque você fica nesse pequeno horizonte que é só a tela, sabe? Ao invés de você ampliar seus horizontes, né? E na fase de crescimento, quando você está aprendendo alguma coisa, é muito importante você sair da sua telinha, cara, porque por mais que você busque coisas, tem certas coisas que você não vai buscar porque você nem sabe que elas existem, né? Exato, exato. Vamos lá, Bom, então passamos aqui vamos do lá. tempo que eu tinha falado. Quero te Foi mal. agradecer por ter trocado essa ideia comigo. E, cara, desejo boa sorte para ti Você e tudo também. de bom. Aproveita só. Está de férias aí ou não? Você está no Brasil só visitando a mãe? Nunca tô, cara, agora depois de abrir É, a Recon acabou, Paris, não né? tem, acabou. Eu tenho os períodos de baixa de trabalho que eu falo assim, férias, sacou? Entendi, Mas é entendi. isso, E saiba beleza? que eu vou estar aqui de longe torcendo para você e vou estar acompanhando de Valeu, perto, beleza? Você quer deixar algum beleza. recadinho, social media, Quero alguma perguntar para coisa? você, poxa. Peraí, você tá onde agora?
Eu Em tô em termo, São José, na físico, Califórnia, físico, Califórnia, tá? Você ainda mas tá eu na vou. Califórnia. A gente está mudando de volta para San Diego, que eu e minha mulher vamos mudar para lá de volta Você em gosta lá? julho. Quero morar perto da praia, não aguento morar mais aqui no frio, não. Chovendo. Cara, tá chovendo faz 3 semanas seguidas, eu não aguento Eu mais. tava igual aqui, brother, igual aqui. Os caras veem meus vídeos, Ótimo. todos os vídeos que eu gravo, eu tô de moletom, tá ligado? Os caras vão falar, o cara mora na Antártica, porque. É verdade, é. Não, tá certo. Então também te desejo boa sorte na mudança, né? Para ir para voltar para a praia. Aproveita. Felicidade no seu casamento. Obrigado, E para irmão. quem estiver ouvindo, que eu não sei qual é a geração que está ouvindo a gente hoje em dia, né? Porque eu tô meio por fora da parada. É, eu continuo dizendo a mesma coisa. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu tô sempre lá para responder, cara. Então, o Hugo pode liberar aí Instagram, essas coisas, eu sempre respondo. Só não estou muito mais no Facebook, mas no Instagram eu costumo responder melhor. Beleza. Galera, tá? É Então, isso, gente. gente, Abraço e feliz ano novo para todo mundo. Para você também, né, irmão? pra você também, cara.